Esse foi o maior milagre que aconteceu em Jerusalém nos últimos 2000 anos. Humanamente falando, era impossível, mas como se trata do cumprimento de uma profecia, foi pela palavra de Deus que isso aconteceu, e só assim isso seria possível. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Dr. Eden. Se você ama a palavra de Deus, inscreva-se no canal e clique em curtir. Agora, meu amigo, tente imaginar isso comigo. Um povo inteiro guardando o sábado, circuncidando seus filhos, seguindo leis antigas, orando ao Deus de Israel e vivendo por séculos em uma terra distante da África, enquanto quase ninguém no restante do povo judeu sabia que eles existiam. Parece algo impossível, só que isso aconteceu de verdade. E quando você entende quem eram essas pessoas, onde viviam e o que carregavam no coração, isso mexe com a alma de um jeito muito forte. Agora pense no peso espiritual que isso tem. Foram muitos e muitos anos de silêncio. Muitos anos sem Jerusalém diante dos olhos. Muitos anos sem contato com a maior parte do povo judeu. Muitos anos de dor, pressão e desprezo. E mesmo cercados por tudo isso, eles não soltaram a fé. Continuaram crendo que um dia Deus abriria o caminho. Continuaram vivendo como povo da aliança. Continuaram esperando o retorno. Sabe o que é isso? Estamos falando de homens, mulheres, idosos e crianças que choravam, passavam necessidade, mas ainda assim guardavam uma esperança que parecia maior do que o próprio tempo. E quando eu fiquei sabendo disso, isso me deixou profundamente emocionado. Esse povo ficou conhecido como Beta Israel, Casa de Israel, eram judeus da Etiópia, com uma história antiga e marcada por luta. A origem deles é assunto de debate há muito tempo, mas uma coisa é certa: eles se viam como parte viva do povo de Deus. E isso não aparecia só nas palavras, aparecia no jeito de viver, inclusive nas orações, aparecia nas festas e nas escolhas do dia a dia. Mesmo isolados, eles mantiveram costumes judaicos por gerações. Isso é extraordinário, uma chama acesa durante séculos, mesmo longe do centro da própria história. Mas há algo que você precisa entender. Para sentir a força dessa trajetória, nós precisamos lembrar do drama antigo de Israel. A Bíblia mostra que o povo passou por divisões, invasões e exílio. Depois da queda do Reino do Norte, muitas famílias foram espalhadas. A lembrança das tribos dispersas nunca saiu da memória do povo, e ao longo do tempo surgiram relatos sobre comunidades distantes que guardavam práticas parecidas com as de Israel. Entre essas histórias, a dos judeus da Etiópia sempre chamou atenção por causa da distância e pela firmeza com que eles mantiveram a identidade. E sabe o que é mais incrível? Enquanto muita gente discutia de onde eles vieram, eles continuavam vivendo sua fé com seriedade, guardavam dias santos, mantinham regras de pureza, tinham líderes espirituais próprios, preservavam leituras sagradas, criavam os filhos dentro de uma tradição forte. Era uma fé que entrava na rotina, no alimento, no descanso, na oração, na forma de enxergar a vida. Quando a fé entra na rotina, meu amigo, ela resiste até quando tudo em volta começa a cair. Só que a caminhada deles foi pesada. Houve perseguição, houve desprezo, houve tempos de exclusão, houve momentos em que foram tratados como se não tivessem valor. Eles enfrentaram perda, humilhação e medo. E, mesmo assim, não abandonaram a identidade. Isso já seria impressionante em qualquer tempo. Só que fica ainda mais forte quando você lembra que eles estavam longe de Jerusalém, longe do centro religioso do povo judeu, e ainda assim seguiam olhando para a promessa como quem olha para casa. Agora vem algo que vai te deixar impactado. Entre as marcas mais profundas desse povo, havia uma celebração de jejum, arrependimento e oração, em que eles se reuniam para renovar a aliança com Deus e clamar pelo retorno a Jerusalém. Olha a cena, famílias inteiras subindo uma montanha com reverência, rostos cansados, corações apertados, olhos cheios de lágrimas, gente simples repetindo a mesma esperança de geração em geração, não por pouco tempo, mas por séculos. Uma geração ensinava a outra a esperar, uma geração passava adiante a promessa, uma geração morria sem ver,
a outra continuava crendo. Mas agora vem a parte que realmente vai te impactar. Imagina uma criança ouvindo do pai que Deus ainda levaria seu povo de volta. Depois essa criança cresce, vira pai e repete a mesma frase ao filho. Depois o filho faz o mesmo. E os anos passam, e a resposta não chega no tempo que eles imaginavam. Mesmo assim, a oração continua viva. Isso é resistência humana e convicção profunda. Isso é quando a promessa fica tão enraizada no coração que nem o sofrimento consegue arrancar. Percebeu que isso é exatamente o que acontece quando alguém decide confiar de verdade? A fé desse povo não dependia de facilidade nem de conforto, muito menos dependia de sinais rápidos. Eles eram pacientes. Eles criam porque tinham aprendido a viver olhando para algo maior que a dor. E isso confronta a gente de um jeito muito forte, porque muita gente hoje desiste por muito menos. Muita gente larga a esperança no primeiro atraso. Muita gente solta a promessa quando a resposta não vem na hora que queria. E no meio dessa história toda, existe uma palavra bíblica que ecoa com muita força. Isaías, capítulo 11, versículo 12, diz: Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra. Olha o peso disso, os dispersos, os desterrados, os quatro cantos da terra. Isso entra como uma espada no coração dessa história, porque havia um povo distante, esquecido por muitos, mas não esquecido por Deus. Havia um povo espalhado, mas ainda debaixo da promessa. Havia um povo esperando, e o céu não tinha perdido o endereço deles. Me diz uma coisa, o que revela mais a fé de uma pessoa? Receber rápido o que pediu ou continuar firme quando o tempo passa e nada parece mudar? Essa pergunta entra fundo, porque essa história não fala só deles, ela começa a falar de nós também. Foi assim que os Beta Israel seguiram, com os pés na poeira, o coração em Jerusalém e a alma presa à aliança. Só que chegou um tempo em que a dor apertou ainda mais, a fome cresceu, o medo também, o perigo aumentou, e aquele povo que já tinha esperado por tanto tempo seria empurrado para um caminho duro, silencioso e arriscado, onde cada passo parecia impossível, mas onde a promessa começava a se mover de um jeito que quase ninguém conseguia ver. Aquele caminho não começou com aviões no céu, nem com celebração. Começou com medo, começou com passos apressados, começou com famílias abandonando o pouco que tinham, porque ficar já não parecia seguro e partir também parecia uma sentença. Meu amigo, tenta ver essa cena com calma. Gente simples, carregando crianças, levando quase nada nas mãos, andando por trilhas secas, escondendo a própria identidade e tentando sobreviver em silêncio. A viagem não era comum, era uma fuga brutal, era o tipo de caminho em que cada noite podia ser a última. Na Etiópia, a situação ficou cada vez mais pesada. Houve fome, houve guerra, e com isso veio a instabilidade. O governo endureceu, a pobreza esmagou muita gente, e no meio desse caos, os Beta Israel começaram a se mover em direção ao Sudão, porque dali poderia surgir uma chance de chegar a Israel. Só que essa travessia era brutal, a estrada não era curta, meu amigo. Estamos falando de dias e semanas de caminhada, com sede, exaustão e perigo por todos os lados. Crianças enfraqueciam, idosos caíam pelo caminho, mães tentavam proteger os filhos sem ter comida suficiente, pais seguiam em frente com o coração partido. Você percebe, a promessa estava viva, mas o preço parecia insuportável. Mas há algo que você precisa entender. Para muitas dessas famílias, ir para Jerusalém era obedecer a uma esperança antiga e andar em direção a algo que seus avós tinham contado, que seus pais tinham repetido e que agora queimava dentro deles como uma ordem silenciosa. Mesmo sem entender todos os detalhes políticos, mesmo sem saber como tudo iria acontecer, eles criam que Deus estava abrindo uma porta. E quando um povo ferido começa a andar sustentado por uma promessa, meu amigo, algo muito forte está acontecendo ali. Só que o deserto não tem piedade.
A caminhada até o Sudão foi marcada por fome, doença, ataques e morte. Muita gente não conseguiu chegar, muita gente foi roubada, muita gente desapareceu. Havia pessoas que precisavam andar de noite para não serem vistas, havia famílias separadas no meio da fuga, havia gente enterrando parentes sem lamento alto, porque até chorar podia denunciar o grupo. Tenta sentir o peso disso. Você sai de casa sonhando com redenção e encontra poeira, medo e perda antes mesmo de enxergar o primeiro sinal de resgate. Isso vai deixando a gente sem palavras. E sabe o que é mais incrível? Mesmo no meio dessa dor, a esperança não morreu. Ela sofria, ela tremia, ela era provada até o limite, mas não morreu. E isso faz a gente lembrar de uma verdade que corta o coração. Salmos, capítulo 126, versículos 5 e 6 diz: os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. Aquele que sai chorando enquanto semeia voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Olha como essa palavra toca essa história. Gente chorando no caminho, gente semeando fé no chão da dor. Gente que parecia perdida aos olhos dos homens, mas não aos olhos de Deus. Quando essas famílias chegavam ao Sudão, o sofrimento não acabava. Muita gente era levada para campos de refugiados, e esses lugares eram duros, confusos, lotados e perigosos. Faltava comida, faltava água, faltava higiene, faltava segurança, e ainda havia outro peso. Muitos precisavam esconder que eram judeus. Percebe a profundidade disso? Um povo que tinha lutado tanto para guardar a identidade agora precisava, em certos momentos, silenciar essa identidade para continuar vivo. É uma tensão que aperta o peito. Como preservar a alma quando o corpo só tenta não cair? Mas agora vem algo que vai te deixar impressionado. Enquanto muita gente via apenas um grupo de refugiados sofrendo no anonimato, havia movimentos acontecendo nos bastidores. Em Israel, líderes, agentes e pessoas ligadas ao resgate começaram a entender que os judeus etíopes estavam em perigo real. E, quando essa consciência cresceu, começou também uma corrida contra o tempo. Não era algo simples. Havia riscos políticos, havia sigilo, havia operações delicadas, havia necessidade de agir sem chamar a atenção. Só que por trás de toda a estratégia existia algo ainda maior. A convicção de que aquele povo não podia ser deixado para trás. Percebeu que isso é exatamente o que está acontecendo quando Deus move pessoas, portas e decisões ao mesmo tempo. Quem estava no deserto via só poeira. Quem estava no campo de refugiados via só miséria. Quem estava com fome via só mais um dia difícil. Só que acima daquilo tudo, peças estavam sendo colocadas no lugar. E muitas vezes é assim na vida. A pessoa acha que está parada, acha que foi esquecida, acha que nada está andando, só que em silêncio coisas decisivas já começaram a se mover. No meio dessa tensão, muitos dos Beta Israel continuavam se agarrando à palavra. Isaías, capítulo 43, versículos 5 e 6, diz: não temas, pois estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. Meu amigo, isso não soa como uma frase vazia. Isso soa como um chamado atravessando séculos. Filhos de longe, extremidades da terra, gente espalhada, gente recolhida, gente que parecia invisível para o resto do mundo, mas continuava visível para Deus. E aqui está algo fascinante. No meio da dor extrema, muitos ainda viam a ida para Israel não como um plano humano, mas como cumprimento de promessa. E essa forma de enxergar muda tudo, porque quem vive apenas por cálculo desiste quando o risco sobe, mas quem vive agarrado à promessa segue, mesmo tremendo, segue chorando, segue cansado, segue sem entender tudo. Esse povo não era formado por super-humanos, eram pessoas comuns com medo real, fome real, perda real. A força deles vinha daquilo que carregavam por dentro. Tem um ponto que mexe muito comigo nessa história. Quando a esperança demora, ela pode virar peso.
pode virar cansaço, pode virar silêncio, só que também pode virar raiz. E nos Beta Israel, a esperança virou raiz, ela entrou fundo, ela atravessou gerações, ela sobreviveu à distância, à pobreza, à perseguição e ao deserto. Isso confronta qualquer fé superficial, porque é fácil falar em promessa quando tudo vai bem. Difícil é continuar andando quando a noite parece não terminar. Se essa história já está tocando você, se esse tipo de verdade mexe com a sua fé e te ajuda a olhar a Bíblia e a vida com mais seriedade, inscreva-se no canal, porque aqui a gente não fala de temas rasos. A gente entra em histórias que acordam a alma e fazem você perceber o quanto a palavra ainda fala com força hoje. E foi nesse clima de urgência, medo e esperança que algo começou a sair do invisível. Enquanto famílias resistiam nos campos e outras ainda tentavam sobreviver no caminho, uma operação secreta ganhava forma. E o que parecia impossível para quem estava olhando da terra começaria a aparecer no céu, de um jeito que mudaria para sempre a história desse povo. Quando os primeiros sinais de resgate começaram a aparecer, ninguém do lado de fora podia imaginar o tamanho do risco. O que estava para acontecer não era uma simples retirada de refugiados, era uma operação cercada de silêncio, tensão e decisões que precisavam dar certo quase no limite. Meu amigo, pensa nisso. Enquanto muitos viam apenas caos, havia gente organizando rotas, contatos e saídas em segredo, porque um erro pequeno podia destruir tudo. E no centro dessa história estavam homens, mulheres e crianças que já tinham sofrido demais, esperando uma porta abrir no meio da escuridão. Foi nesse contexto que ganhou força a chamada Operação Moisés. O nome já carrega um peso enorme, porque assim como no antigo Êxodo, havia um povo aflito, um caminho improvável e uma esperança que parecia grande demais para a realidade que eles viam. Muitos judeus etíopes que tinham chegado ao Sudão estavam presos em campos de refugiados, expostos à fome, doença e medo. O tempo corria contra eles. Cada dia ali aumentava o perigo, cada demora custava caro. E quando a operação começou, o objetivo era tirar o maior número possível dessas pessoas dali sem chamar atenção. Mas há algo que você precisa entender. Quem olha de longe pode pensar apenas no feito histórico, nos aviões, nos nomes das operações, na dimensão política. Só que dentro dessa história havia detalhes humanos que quase partem o coração. Havia mães tentando acalmar filhos sem saber se chegariam vivos. Havia idosos fracos demais para suportar mais uma mudança, mas ainda agarrados à esperança de tocar a terra prometida. Havia jovens que mal entendiam a dimensão do que estava acontecendo, apenas sentiam que suas vidas estavam sendo arrancadas de um lugar de dor e empurradas para algo desconhecido. E sabe o que é mais incrível? Muitos deles nem estavam saindo em clima de triunfo, estavam saindo em estado de choque, de cansaço, de luto, porque o caminho até ali já tinha cobrado demais. Muita gente havia perdido parentes na travessia. Muita gente chegou ao ponto de quase não ter mais forças. Então, quando falamos de resgate, não estamos falando de uma cena limpa e bonita. Estamos falando de um povo ferido sendo retirado da beira do abismo. E isso deixa tudo mais forte, mais real e mais profundo. Agora vem algo que vai te deixar impressionado. Durante a Operação Moisés, milhares de judeus etíopes foram levados secretamente do Sudão para Israel em uma ação que precisou de sigilo total. O que para muitos parecia impossível começou a acontecer em silêncio. Aviões pousavam, grupos eram movidos, nomes eram chamados, pessoas embarcavam sem saber todos os detalhes, mas carregando dentro do peito uma mistura de medo, espanto e esperança. Tenta visualizar a cena. Alguém que passou a vida ouvindo falar de Jerusalém agora entra em um avião rumo à terra que conhecia apenas pela promessa. Isso vai te impactar. Só que nem tudo correu como se queria. A operação foi interrompida antes do fim e muitos ficaram para trás. Esse ponto é duro demais, porque imagina o coração de quem foi retirado sabendo que parentes ficaram. Imagina a aflição de quem ouviu falar do resgate, mas não conseguiu embarcar.
Imagina a dor de ver a promessa tocar tão perto e ainda não alcançar todo mundo. É nesse tipo de momento que a alma é testada de verdade, quando a resposta chegou, mas ainda não chegou completa, quando a porta abriu, mas ainda não abriu para todos. Percebeu que isso é exatamente o que está acontecendo em tantas histórias da Bíblia? Deus começa a mover algo real, poderoso, incontestável, mas o processo ainda fere, ainda aperta, ainda exige perseverança. Foi assim com Israel saindo do Egito, foi assim no retorno do exílio, foi assim em muitas vidas marcadas por promessa. O agir de Deus não apaga a travessia, ele atravessa a travessia com o povo, e isso muda a forma como a gente enxerga o sofrimento, porque nem sempre a presença de dor significa a ausência de Deus. Nesse ponto, a palavra de Isaías volta a brilhar de um jeito muito forte. Isaías, capítulo 11, versículos 11 e 12 diz: Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o remanescente do seu povo, que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das ilhas do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá congregará desde os quatro confins da terra. Meu amigo, olha o peso disso. Etiópia, resgate, remanescente, dispersos reunidos. Isso não é pouca coisa. Isso faz muita gente parar e pensar. Porque há momentos em que a história parece encostar de forma impressionante em palavras antigas que estavam ali há séculos. Aqui está algo fascinante. Para os Beta Israel, chegar a Israel não significava apenas segurança física. Significava tocar uma esperança sagrada. Significava entrar na terra pela qual seus pais e avós haviam orado. Significava ver com os próprios olhos aquilo que antes existia apenas na memória, na liturgia, no clamor e na fé. Só que ao mesmo tempo havia estranheza, havia choque cultural, havia a dor de começar de novo, havia a ferida de quem chega trazendo perdas que ninguém de fora consegue medir completamente. E isso ensina algo muito forte para nós. Às vezes a pessoa pensa que o milagre vai apagar automaticamente todas as marcas da dor. Mas nem sempre é assim. O milagre abre a porta, o milagre salva, o milagre muda o rumo. Só que o coração ainda precisa aprender a respirar em terra nova. Esse povo chegou carregando promessa, mas também carregando trauma, cansaço e saudade de quem não conseguiu chegar junto. É por isso que essa história é tão poderosa, porque ela não é rasa, ela não é simples, ela junta livramento e lágrimas na mesma cena. Mas agora vem a parte que realmente vai te impactar. Mesmo com tudo isso, a história ainda não estava completa. Ainda havia milhares esperando, ainda havia famílias separadas, ainda havia gente presa entre o perigo e a promessa. A Operação Moisés mostrou que o impossível podia acontecer, mas também deixou claro que a restauração desse povo ainda exigiria outro movimento forte, decisivo e urgente. O céu já tinha dado sinais claros, só que a reunião total ainda estava por vir. Se essa história está mexendo com você, clique em curtir, porque esse gesto ajuda mais pessoas a encontrarem mensagens como essa, que não só informam, mas também despertam a fé, confrontam o coração e mostram como promessas antigas continuam ecoando de um jeito impressionante nos nossos dias. E foi nesse ponto, com parte do povo salva e parte do povo ainda esperando, que a tensão cresceu ainda mais. O que já parecia extraordinário abriria espaço para um novo capítulo ainda mais intenso, em que a urgência seria total e o céu pareceria empurrar a história para um desfecho que ninguém conseguiria ignorar. Com parte do povo já em Israel e outra parte ainda presa entre a fome, o medo e a espera, a história ficou ainda mais tensa, porque nada dói mais do que ver o milagre tocar de perto e ainda não alcançar todos. Meu amigo, tenta sentir esse peso. De um lado, gente pisando na terra que os pais haviam sonhado. Do outro, parentes ainda longe, ainda vulneráveis, ainda vivendo com o coração apertado. A promessa estava andando, mas ainda havia pedaços dessa história clamando por resposta.
Os anos seguiram e a situação na Etiópia continuou dura. O país enfrentava instabilidade, guerra e sofrimento. E, no meio desse quadro, a urgência em tirar os judeus etíopes que ainda restavam ficou maior. Não era mais uma questão pequena, não era mais algo que podia ser empurrado para depois. Cada atraso colocava vidas em risco, cada demora aumentava a tensão. E, quando a história chega nesse tipo de ponto, meu amigo, cada decisão pesa como pedra. Mas há algo que você precisa entender. O retorno dos Beta Israel não foi apenas um movimento político ou humanitário. Para muitos deles, era o fim de uma longa noite espiritual. Era como se gerações inteiras estivessem empurrando aquele momento com as próprias orações. Pais que morreram sem ver, avós que ensinaram a esperar, famílias que sustentaram a fé no meio da dor. Tudo isso parecia se concentrar naquele tempo. Percebe o quão extraordinário isso é? Um acontecimento visível carregando dentro dele séculos de clamor invisível. E sabe o que é mais incrível? Quanto mais a tensão aumentava, mais forte ficava a sensação de que a história ainda não tinha chegado ao ponto mais marcante, porque havia algo em aberto. Havia uma dívida com os que tinham ficado, havia uma ferida nas famílias separadas, havia nomes que ainda não tinham sido chamados. Isso corta o coração, porque não estamos falando de números, estamos falando de rostos, abraços interrompidos, mães esperando filhos, filhos esperando pais, irmãos esperando irmãos. Agora vem algo que vai te deixar impactado. No ano de 1991, em um momento de crise profunda na Etiópia, surgiu a chance de uma operação ainda maior, ainda mais ousada e ainda mais urgente. O país vivia uma fase de colapso. O perigo crescia, o tempo era curto. E foi nesse clima que nasceu a Operação Salomão. O nome não foi escolhido à toa. Salomão remete a Jerusalém, ao templo, à glória de Israel. E agora um povo antigo, por tanto tempo distante, seria levado em massa para a terra que havia habitado apenas na esperança. A cena é forte demais. Aviões preparados, planos feitos sob pressão, saídas organizadas em ritmo de urgência, famílias sendo levadas rápido antes que a janela se fechasse. Tudo precisava acontecer quase de uma vez. Não havia espaço para lentidão, não havia espaço para erro. Era como se a história respirasse fundo e corresse. E no centro de tudo estavam pessoas simples, muitas delas sem entender todos os bastidores, mas sentindo que algo enorme estava acontecendo. Mas agora vem a parte que realmente vai te impactar. Em cerca de pouco mais de um dia, milhares de judeus etíopes foram transportados de avião para Israel em uma das operações de resgate mais impressionantes já vistas. Pensa nisso, meu amigo. Um povo que por séculos sonhou com o retorno, de repente sendo levado pelos ares rumo à terra prometida. Gente que caminhou no pó, que chorou em campos de refugiados, que enterrou parentes no caminho, agora sentada dentro de aeronaves que cruzavam o céu em direção a Jerusalém. Isso parece impossível. Isso deixa qualquer pessoa sem palavras. Tenta visualizar. Crianças olhando ao redor sem entender tudo. Adultos esmagados por uma mistura de medo, alívio e espanto. Idosos, talvez, lembrando das histórias contadas na infância, das orações repetidas pelos pais, dos dias de jejum, dos montes em que clamavam pelo retorno. E agora, de repente, o que parecia distante demais ganhava forma diante dos olhos. Percebe? A promessa não era mais apenas contada, ela podia ser tocada. E aqui está algo fascinante. Em momentos assim, a Bíblia deixa de parecer apenas um texto antigo para se tornar um espelho que confronta a realidade. Jeremias capítulo 31, versículo 8 diz: Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra. Entre eles haverá cegos e aleijados, mulheres grávidas e as de parto juntamente. Em grande congregação voltarão para aqui. Olha o peso dessas palavras. Das extremidades da terra, em grande congregação voltarão. Isso entra nessa história com uma força muito grande, porque quando o Senhor decide reunir,
Nem a distância, nem a fraqueza, nem a demora conseguem impedir completamente o que ele determinou. Só que não pense que a chegada apagou tudo. Não apagou. O pouso em Israel não cancelou a dor do caminho, não apagou a fome passada, não tirou as memórias de medo, não devolveu automaticamente os que morreram no trajeto. O milagre do resgate foi real, o livramento foi real, o retorno foi real. Mas o coração humano leva marcas, e isso torna tudo ainda mais verdadeiro. Não é uma história brilhante por fora e vazia por dentro, é uma história de salvação atravessada por cicatrizes. Percebeu que isso é exatamente o que está acontecendo em muitas vidas. Deus abre a porta, mas a pessoa chega carregando marcas. Deus livra, mas a alma ainda treme. Deus responde, mas o coração ainda precisa aprender a descansar. Isso não faz um milagre menor, faz o milagre mais profundo, o que mostra que o agir de Deus não é teatro, é encontro real com gente real, ferida real e esperança real. Tem outro ponto que mexe demais com essa história. Durante séculos, muita gente no mundo nem lembrava dos Beta Israel, eram quase invisíveis aos olhos de muitos, mas invisível para os homens não é invisível para Deus. Esse detalhe fala alto, porque há pessoas ouvindo isso agora que se sentem esquecidas, pequenas, deixadas de lado, e essa história grita uma verdade poderosa. O céu sabe onde cada um está. O céu não perde endereços. O céu não esquece nomes. Me diz uma coisa, o que mais toca você nessa história? O fato de esse povo ter esperado por séculos ou o fato de, no tempo certo, tudo ter se movido com uma força que ninguém poderia fabricar sozinho? Essa pergunta entra fundo porque revela como cada um de nós enxerga a mão de Deus na história. E quando os aviões tocaram o solo e o povo desceu, um capítulo antigo parecia ganhar corpo diante dos olhos do presente. Só que, junto com a chegada, veio outro desafio duro e silencioso, porque voltar para casa era extraordinário, mas aprender a viver nessa casa, depois de tanto sofrimento, exigiria uma força que ainda seria provada de um jeito muito intenso. Voltar para casa era extraordinário. Era algo que, por séculos, pareceu distante demais. Só que chegar não encerrava a dor. Chegar apenas mudava o tipo de luta. Meu amigo, isso aqui é forte, porque muita gente imagina que quando a promessa se cumpre, tudo entra no lugar na mesma hora, mas não foi assim com os Beta Israel. Eles chegaram a Israel carregando fé, sim, carregando esperança, sim, carregando a alegria do retorno, sim. Só que também chegaram com trauma, cansaço, choque e feridas profundas, que não desaparecem só porque o avião pousou. Pensa na dimensão disso. Um povo que viveu isolado por gerações, com práticas próprias, idioma litúrgico próprio, costumes formados em outra realidade, de repente entra em uma sociedade moderna, rápida, cheia de códigos novos e expectativas altas. Isso já seria difícil para qualquer pessoa. Agora imagina isso acontecendo logo depois de travessias mortais, campos de refugiados, separações familiares e perdas que mal podiam ser colocadas em palavras. Você percebe? O resgate foi grandioso, mas a adaptação também seria uma prova muito séria. Mas há algo que você precisa entender. Quando um povo passa muito tempo sonhando com a terra prometida, ele constrói dentro de si uma imagem muito santa daquele lugar. E, quando finalmente chega, encontra beleza sim, mas encontra também tensão humana, falhas humanas e desafios humanos. Isso não destrói a promessa, só mostra que a promessa toca a vida real com toda a complexidade que a vida real tem. E esse choque entre expectativa e realidade foi algo que muitos judeus etíopes sentiram de forma muito intensa. E sabe o que é mais incrível? Mesmo em meio a esse impacto, a própria existência deles em Israel já era um testemunho vivo de que a história não tinha sido esquecida por Deus. Cada família reunida, cada idoso que pisava na terra sonhada, cada criança crescendo em Israel, cada oração antiga que agora podia ser feita olhando para a terra que os pais desejavam, tudo isso carregava um peso espiritual enorme.
Só que ao mesmo tempo havia preconceito, desconfiança e barreiras sociais que tornavam a caminhada dura de novo de outro jeito. Agora vem algo que vai te deixar impactado. Muitos dos Beta Israel passaram a enfrentar um sentimento muito doloroso, o de finalmente chegar e ainda assim se sentir à margem. Isso aperta o coração, porque pensa comigo, você passa séculos esperando voltar, arrisca a vida, perde gente no caminho, cruza o deserto, enfrenta campos de refugiados, entra em aviões que parecem milagre, pisa na terra prometida, e mesmo assim ainda precisa lutar para ser aceito, reconhecido e ouvido. Isso é pesado demais. Isso mostra que o sofrimento não termina sempre no ponto em que o milagre começa. Tiveram de aprender língua nova no dia a dia, tiveram de lidar com um sistema novo, tiveram de se adaptar a hábitos urbanos, escolas, regras e ritmos muito diferentes do que conheciam. Muitos sentiram vergonha, confusão e solidão. Muitos pais perceberam que os filhos aprendiam mais rápido a nova realidade, enquanto eles próprios se sentiam perdidos. Muitos jovens passaram a viver entre dois pesos. De um lado, a tradição dos pais, do outro, a pressão de se encaixar no novo ambiente. E essa tensão dentro de casa, dentro da alma e dentro da identidade não era pequena. Mas agora vem a parte que realmente vai te impactar. Mesmo depois de tudo, muitos não largaram a fé, não largaram a memória, não largaram a reverência. Continuaram se agarrando ao Deus que os sustentou na Etiópia, no deserto, no Sudão e no voo para Israel. Isso é muito forte, porque mostra que a base deles não era um lugar apenas. A base deles era a aliança, era o Deus que os guardou quando ninguém via. Era o Deus que ouviu o clamor de um povo esquecido por muitos, mas nunca esquecido pelo céu. Nesse ponto, uma palavra bíblica fala alto. Ezequiel, capítulo 36, versículo 24 diz: Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Olha como isso entra nessa história com força. Tomar, congregarei, trarei, não é uma fala fraca, é uma fala de ação. Só que o mesmo Deus que traz também trata. O mesmo Deus que reúne também cura. O mesmo Deus que abre o caminho também trabalha o coração depois da chegada. E é aqui que muita gente se engana, porque pensa só no deslocamento, mas Deus também olha para a restauração interior. Percebeu que isso é exatamente o que está acontecendo em tantas vidas hoje. Tem gente que já saiu do Egito, mas ainda carrega o Egito por dentro. Tem gente que já atravessou o mar, mas ainda treme por dentro. Tem gente que já recebeu a resposta, mas ainda não conseguiu descansar na resposta. Isso não quer dizer que Deus falhou, quer dizer que a obra dele é mais profunda. Ele não quer só tirar a pessoa do lugar da dor. Ele quer tratar o que a dor fez dentro dela. E aqui está algo fascinante. A história dos Beta Israel não fala apenas de resgate físico, ela fala de identidade, fala de pertencimento, fala de memória, fala de como um povo pode ser ferido sem deixar que a fé morra, fala de como uma promessa pode atravessar séculos e ainda chegar viva no coração de quem pisa na terra prometida com os olhos cheios de lágrimas. Isso é raro, isso é poderoso, isso confronta qualquer vida superficial, porque nos obriga a perguntar se nossa fé resistiria à metade do que eles enfrentaram. Ao mesmo tempo, essa história também é um espelho duro, porque mostra como seres humanos podem receber um milagre diante dos olhos e, ainda assim, falhar no modo de acolher quem sofreu. Isso serve para todos nós. Às vezes pedimos que Deus restaure pessoas, mas, quando elas chegam feridas, cansadas e diferentes do que esperávamos, não sabemos como receber. Queremos o testemunho, mas não queremos lidar com as marcas do sobrevivente. E isso precisa ser encarado com seriedade. Tem uma imagem que fica muito forte na mente. Um idoso judeu etíope que ouviu a vida toda sobre Jerusalém, finalmente pisa em Israel. Talvez ele chore, talvez beije o chão, talvez fique em silêncio, talvez olhe ao redor tentando entender se aquilo é real. Só que dentro dele não está apenas a alegria do agora, estão também os rostos dos que morreram no caminho, estão as noites de medo, estão os montes de oração,
Estão as vozes dos pais e avós dizendo que Deus ainda cumpriria a promessa. E esse tipo de chegada não cabe em uma explicação simples. Me diz uma coisa, o que pesa mais para você? Chegar ao lugar prometido ou permanecer inteiro por dentro depois de tudo que foi preciso enfrentar para chegar lá? Essa pergunta não fala só deles, ela entra direto na nossa vida, porque muita gente sonha com a chegada, mas quase ninguém fala sobre a cura necessária depois dela. Foi nesse encontro entre promessa cumprida e ferida ainda aberta que a história dos Beta Israel ganhou um brilho ainda mais profundo, porque já não era apenas sobre sair de um lugar e entrar em outro, era sobre o que Deus faz com o povo quando o recolhe, sustenta e prova que o tempo dos homens nunca cancela a fidelidade dele, ainda que o coração humano continue precisando de consolo, cura e direção. Foi nesse ponto que tudo ficou ainda mais profundo, porque a história dos Beta Israel não termina quando o avião pousa, não termina quando o povo chega, não termina quando o nome de uma operação entra para a história. O que torna tudo isso tão forte é que essa trajetória continua falando, continua confrontando, continua mexendo com quem escuta. Meu amigo, quando você olha para esse povo, você não vê apenas uma mudança de lugar, você vê uma prova viva de que a promessa pode atravessar séculos sem perder a força. Pensa em tudo o que aconteceu. Um povo isolado por gerações, um povo marcado por fé, espera e dor, um povo que guardou a aliança longe de Jerusalém, um povo que sofreu desprezo, fome, fuga e morte no caminho, um povo que atravessou o deserto, entrou em campos de refugiados, viveu entre o medo e a esperança e depois foi arrancado da beira do abismo em operações que parecem inacreditáveis. Isso não é pequeno, isso não é comum, isso não é o tipo de história que passa sem deixar marca. Isso entra fundo porque mostra que Deus não trabalha apenas no que é visível. Ele trabalha no silêncio, no tempo, na espera e no improvável. Mas há algo que você precisa entender. A grande força dessa história não está só no resgate. Está no fato de que a fé deles continuou viva quando tudo dizia para desistir. E isso toca em um ponto muito pessoal. Porque muita gente quer viver promessa, mas não quer viver espera. Muita gente quer viver resposta, mas não quer viver processo. Muita gente quer viver livramento, mas não quer passar pelo lugar em que só a fé sustenta. Os Beta Israel foram obrigados a atravessar esse lugar. E atravessaram sem perfeição, sem facilidade, sem conforto, mas com os olhos voltados para algo maior do que a própria dor. E sabe o que é mais incrível? Essa história faz a Bíblia parecer ainda mais viva, não como um livro distante, mas como uma palavra que continua ecoando na história humana. Quando você lê sobre os dispersos sendo reunidos, sobre os filhos vindo de longe, sobre o remanescente sendo recolhido e depois olha para um povo que passou séculos esperando o retorno, algo dentro de você desperta. Você percebe que Deus não fala em vão, você percebe que o tempo humano pode ser lento, duro e até confuso, mas não apaga aquilo que o céu determinou. Agora vem algo que vai te deixar impactado. Talvez a parte mais forte de toda essa história não seja o avião, nem o deserto, nem a operação secreta, nem o número de pessoas resgatadas. Talvez a parte mais forte seja esta: Deus sabia onde aquele povo estava o tempo todo. Enquanto quase ninguém olhava para eles, Deus olhava. Enquanto eram tratados como invisíveis, Deus via. Enquanto gerações inteiras choravam sem entender quando a resposta viria, Deus já conhecia o caminho. Percebe o quão extraordinário isso é? O céu não perde ninguém de vista. O céu não esquece nomes. O céu não abandona uma promessa porque os anos passaram. E isso nos leva para um lugar muito íntimo, porque essa não é só uma história sobre os judeus da Etiópia. Essa história começa a falar da nossa própria vida. Quantas pessoas hoje se sentem longe, esquecidas, pequenas, cansadas, sem sinal de resposta? Quantas pessoas oram há anos por algo e acham que o silêncio quer dizer abandono? Quantas pessoas já enterraram sonhos, já perderam forças, já pensaram em desistir porque o tempo passou demais? E aqui essa história levanta a cabeça da gente e diz: o fato de a resposta demorar não quer dizer que Deus perdeu o controle.
Mas agora vem a parte que realmente vai te impactar. A fidelidade de Deus não é medida pela pressa. Ela é medida pela certeza de que Ele cumpre o que diz. E, quando Ele cumpre, cumpre de um jeito que deixa claro que foi Ele. Talvez não no nosso relógio, talvez não do modo que imaginamos, talvez depois de lágrimas, perda a espera, mas ainda assim Ele cumpre. E essa é uma verdade que sustenta a alma, porque se tudo dependesse da força humana, os Beta Israel teriam desaparecido da história. Se tudo dependesse da lógica humana, eles teriam sido apagados. Se tudo dependesse da facilidade, essa história nunca teria chegado até aqui. Uma palavra resume muito bem isso. Isaías, capítulo 46, versículos 9 e 10 diz: Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Olha o peso dessa declaração. O conselho dele permanece de pé, a vontade dele continua. O tempo passa, os impérios caem, os povos sofrem, as gerações mudam, mas o que Deus determinou não se desfaz no caminho. E aqui está algo fascinante. A história dos Beta Israel também nos ensina que promessa cumprida não elimina a necessidade de cura. O povo voltou, mas trouxe feridas. O povo chegou, mas trouxe lembranças duras. O povo foi reunido, mas ainda precisou de acolhimento, reconhecimento e consolo. Isso é muito importante, porque mostra que Deus não quer só levar você para um novo lugar, Ele quer tratar seu coração no novo lugar. Ele não quer apenas mudar seu endereço, Ele quer restaurar sua alma. Ele não quer apenas abrir a porta, Ele quer ensinar você a viver depois de passar por ela. Percebeu que isso é exatamente o que está acontecendo com tanta gente? Tem pessoas que já saíram do vale, mas o vale ainda mora dentro delas. Tem pessoas que já receberam a resposta, mas ainda vivem como se estivessem presas ao medo antigo. Tem pessoas que já chegaram, mas ainda não conseguiram descansar. E o Senhor continua trabalhando aí também. Ele trabalha na chegada, Ele trabalha no depois, Ele trabalha na memória ferida, Ele trabalha na identidade, Ele trabalha naquilo que ninguém vê. Tem uma imagem que resume tudo isso de um jeito muito forte. Um povo que, por séculos, orou voltado para Jerusalém, um dia finalmente chegou lá. Um povo que foi espalhado, um dia foi reunido. Um povo que parecia esquecido, um dia foi chamado pelo nome. Um povo que carregou a promessa de pai para filho, um dia viu a promessa tocar o chão da realidade. Isso vai te arrepiar, porque prova que a esperança verdadeira não é loucura. A esperança verdadeira é confiança no caráter de Deus. No penúltimo ponto dessa caminhada, eu quero te fazer uma pergunta que vem direto dessa história e entra na vida de qualquer pessoa com sinceridade. Em qual área da sua vida você está quase desistindo porque o tempo passou demais, mesmo sabendo que Deus já colocou uma promessa no seu coração? Essa pergunta não é leve, ela pede verdade, ela pede exame, ela pede que você olhe para dentro e reconheça onde sua fé cansou, onde sua alma ficou ferida e onde você precisa voltar a confiar. Então, meu amigo, depois de olhar para a trajetória dos Beta Israel, da espera antiga até o resgate, da travessia dolorosa até a chegada, da promessa até a cicatriz, a reflexão que fica é muito clara. Deus continua vendo o que os homens não veem. Deus continua lembrando de quem os homens esquecem. Deus continua sustentando aquilo que parece frágil demais para sobreviver. E quando Ele decide reunir, ninguém consegue espalhar para sempre. Quando Ele decide chamar, a distância não vence. Quando Ele decide cumprir, o tempo não consegue cancelar. Que essa história acenda a sua fé, corrija sua visão e faça você lembrar que nenhuma lágrima derramada diante de Deus é perdida. Mesmo quando tudo parece longe, Ele ainda sabe exatamente onde você está e ainda pode transformar espera em cumprimento, silêncio em resposta e exílio em retorno. Se você chegou até aqui, comente assim: fiquei até o fim. Grande abraço, fique com Deus.